Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua ira por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que eu quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? Queridos, nós estamos encerrando essa carta, tá? Eu vou chamar de livro, né? Carta de Paulo, o livro do profeta Jonas. É um livro pequenininho, irmãos. E eu confesso que eu acho interessante a ideia de estudar livros pequenininhos assim, sabia? Porque são fáceis da gente compreender. Esse livro ele tem uma história só. Ele é um livro profético, mas que não é um livro profético como os outros. Porque os outros que nós temos são profecias dadas ao profeta e ele vai liberando essas palavras a respeito da nação de Israel, a respeito de outras nações. Mas nesse livro não. Nesse livro o Senhor aparece para Jonas e manda ele ir até a cidade. É o único profeta que é ordenado por Deus a ir a uma outra cidade pregar o evangelho. Ele é completamente diferente. Então, o que nós temos aqui é a história de Jonas envolvendo essa ordem do Senhor para que ele pregue a mensagem lá em Nínive, tá bom? Olha, é possível que a gente retrate esse livro, esses 4 capítulos, com temas bem específicos. Por exemplo, em Jonas 1, nós temos Jonas e a tempestade. Em Jonas 2, nós temos Jonas e o peixe, o grande peixe. Em Jonas 3, é Jonas e a cidade de Nínive, né? E no 4, nós temos Jonas e Deus. Então, é muito fácil da gente sintetizar isso. Nós vamos tentar, querido, tirar daqui algumas lições para o nosso andar com Deus, entendeu? Afinal de contas, esses livros foram deixados a nós para que pudessem nos instruir na nossa caminhada com o Senhor, no nosso andar com o Senhor. Então eu quero convidar você a observar. Quem já acompanha as ministrações de Jonas e acompanhou as ministrações de Romanos, sabe que há uma diferença gigantesca aqui em relação à nossa abordagem. Em Romanos, a gente vai tratando o capítulo por capítulo, quase que palavra por palavra, entendeu? É uma abordagem muito sistemática. Aqui não. Aqui nós vamos pegar o texto e extrair alguns princípios que se ajustem à nossa vida, né? Ou que ajustem a nossa vida no nosso andar com Deus, ok? Então vamos lá. O capítulo parece dividido em 3 partes. Que eu venho fazendo isso com um livro aqui, né? Na primeira parte eu tenho o profeta irado,
fala de Jonas orando ao Senhor, quase que colocando a culpa da raiva que ele tem no Senhor. Depois nós temos eu vou pegar os títulos que eu dei aqui, porque eu acho interessante. Primeiro o profeta irado, a gente vai trabalhar isso, né, os versículos de 1 até o 3. Aí depois, querido, até o 2, até o 3 mesmo. Depois é o profeta obcecado, né? É quando ele sai de onde ele está, ele sobe uma colina, ele arma uma tenda e ele fica olhando para a cidade para ver o que vai acontecer. Ele pregou uma mensagem que disse: em 40 dias Nínive será destruída. Então ele sobe ao monte para ver o que vai acontecer com a cidade. E lá no finalzinho, querido, nós temos o profeta confrontado por Deus. São 3 tópicos que a gente pode dividir essa mensagem, e eu quero tratar de cada um deles contigo, tá bom? Então eu quero que você acompanhe conosco aqui, de ideia quanto ao mal. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Bom, vamos olhar aqui o motivo da zanga do profeta, querido. Eu vou ler o versículo 1 em traduções diferentes para você perceber o motivo pelo qual o profeta está zangado, tá bom? Olha, na Nova Bíblia Viva, o versículo 1, ele está dessa forma: ao perceber que Deus não destruiria os ninivitas, Jonas ficou muito aborrecido. Isso é a Nova Bíblia Vida. Agora, a NVI, mas Jonas ficou profundamente descontente com isso. Com isso é o quê? É com o fato de Deus não ter destruído a cidade de Nínive, com o fato de Deus ter manifestado compaixão com aquela cidade. Então ele ficou profundamente descontente e enfureceu-se, diz o texto, ele se enfureceu. Agora, a King James, olha só: entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso e irou-se sobremaneira. Veja, querido, ele pregou e a mensagem era: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Só que ele pregou e não aconteceu nada. É lógico, os 40 dias ainda não tinham corridos, né? Não tinha passado ainda. Por isso, lá depois, no versículo 5, quando Deus faz uma pergunta para ele, a Bíblia diz que ele silencia, ele sai de onde está com Deus, ele vai para o monte, arma uma tenda e vai ver o que vai acontecer com a cidade. Então, ele pregou, já passou um tempo e não aconteceu nada. E ele está chateado porque não aconteceu nada ainda. Ele queria que Deus destruísse a cidade como ele pregou, tá bom? Agora veja, querido, qual era o motivo dessa fúria do profeta? Por que ele estava zangado, na verdade? De maneira geral, querido, nós podemos resolver isso aí dizendo que o problema de Jonas, a razão pela qual ele estava zangado, era a conversão dos ninivitas, né? Eles, ao ouvir a mensagem de destruição, eles se voltam para Deus, se arrependem, né? Abandonam os seus maus caminhos e o Senhor os perdoa. Então, ele está zangado com isso aqui, porque os ninivitas se voltaram para Deus. E a segunda razão é a compaixão de Deus pelos ninivitas. Quando Deus olha para o povo e eles estão lá quebrantados realmente, arrependidos verdadeiramente, então o Senhor se compadece e não cumpre aquilo que ele disse que ia fazer. Ele disse que ia destruir a cidade, mas por causa do quebrantamento, por causa do arrependimento daquela nação, o Senhor desistiu de fazer aquilo que ele disse que ia fazer. E isso foi motivo suficiente para deixar Jonas extremamente irado, irmãos. E por que essa situação, querido? Por que a conversão dos ninivitas e a compaixão de Deus deixou esse profeta tão irado, irmãos? Primeiro, querido, vamos aqui a algumas respostas, porque é bom a gente entender o que está acontecendo, tá? A primeira razão, querido, é porque o profeta, ele era aquilo que é chamado hoje de um nacionalista, entendeu? Um nacionalista.
vou deixar de lado aqui os conceitos aqui, a ideologia política, para te dizer só uma coisa. O profeta Jonas, ele amava profundamente a sua nação e o interesse dele pelo seu próprio povo, né, estava acima de qualquer coisa. Esse é o primeiro motivo do porquê ele estava tão zangado e porque ele se chateou com a compaixão de Deus pelo povo e a conversão desse povo, né? Porque ele amava demais o seu povo. Você vai já entender isso. A segunda razão é porque a Assíria era um inimigo extremamente cruel. Os ninivitas, Nínive era a capital da Síria, vocês sabem disso, né? Esse povo, querido, eu li na semana passada aqui algumas descrições de como eles tratavam os seus cativos. Irmãos, eles eram perversos, malignos mesmo, entendeu? Muito cruéis no trato com as pessoas escravas, que eles tinham, com as nações que eles dominavam, entendeu? Jonas era um profeta, irmãos, e ele sabia, ou pelo menos imaginava, eu creio que ele sabia, como profeta ele sabia, que a Assíria, por ser uma grande potência militar, poderia a qualquer momento invadir e destruir a sua terra natal. De fato, foi o que aconteceu. Foi a nação assíria que entrou em Israel, nas 10 tribos do norte, onde a capital era Samaria, né? E matou, dizimou boa parte do povo, levou boa parte desse povo como escravo e deixou alguns poucos na sua terra natal. Então, como Jonas sabia, eu acredito de todo o meu coração, ou se não sabia por ser profeta, era possível saber apenas por se observar o contexto em que ele estava lá, entendeu? Surge um reino, esse reino cresce e ele começa a expandir, ele vai dominando todas as nações ao seu redor. E a Síria estava nesse período, entendeu? De começar a dominar as nações ao seu redor. Então, ou ele sabia por ser profeta, ou ele sabia por dedução, que ia chegar o dia em que a Síria entraria em Israel e escravizaria e destruiria aquela nação. Por isso, ele está chateado com a conversão do povo assírio e com a compaixão de Deus por esse povo. O que ele queria realmente era que a Assíria fosse destruída, porque se a Assíria fosse destruída, eles não invadiriam então a nação de Israel. O terceiro motivo, querido, é porque a não destruição dos ninivitas poderia levar esse profeta a ser considerado um falso profeta. Irmãos, lá em Deuteronômio, o Senhor diz para nós como é que a gente conhece um falso profeta. E lá é dito assim: quando um profeta anunciar algo e aquilo que ele anunciou não acontecer, então considere ele um falso profeta. Então Jonas está aqui, ele pregou a mensagem. E queridos, uma mensagem com 6 palavras, levar 120 pessoas ao arrependimento é um negócio muito poderoso. Isso não tem nada a ver com o homem, isso é uma obra de Deus. Mas a mensagem era muito clara, específica. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E Jonas passou talvez 3 dias anunciando isso de rua em rua. Então todo mundo sabia em Nínive, a notícia deve ter se espalhado para as cidades vizinhas, com certeza a própria nação dele sabia, entendeu? Que ele estava lá em Nínive profetizando a destruição daquela cidade. Só que a cidade não foi destruída. E ele sabia o que estava escrito a respeito de um profeta proferiu a mensagem e a mensagem proferida não se cumprir. Ele vai ser considerado um falso profeta. Então havia motivos de sobra para Jonas estar irado. Nada disso justifica o comportamento, até porque foi Deus quem o mandou, ele não foi lá por conta própria. Se fosse deixado por conta própria, ele não iria, porque ele não queria de forma alguma ir pregar essa mensagem em Nínive, entendeu? Então Deus o enviou. Talvez ele tenha ficado confuso com tudo o que aconteceu, porque Deus fez isso. Se bem que, nós vamos ver daqui a pouquinho o texto, irmãos. Jonas sabia que Deus mandou ele pregar essa mensagem em Nínive, não para destruir Nínive, mas porque Deus queria alcançar essa nação. Nós vamos já trabalhar isso, tá bom, querido? O fato é,
Não há dúvida, irmãos. Um profeta que vai para uma nação estranha e que passa aí 2, 3 dias pregando o dia todo uma mensagem só, e essa mensagem não se cumpre, ele vai ser tido como falso profeta, porque ele anunciou algo que não aconteceu. Esses são alguns motivos, irmãos, da ira do profeta contra a conversão e a compaixão de Deus para com aquele povo, entendeu? Esses motivos, irmãos, esses motivos são motivos gerais. Entretanto, é possível ser mais específico ainda com relação aos motivos que levaram exatamente Jonas a esse estado de ira, entendeu? E eu digo isso porque o próprio texto nos diz, no versículo 2 de Jonas 4, nos aponta esse motivo. Olha o texto, querido, veja aqui o texto. Jonas 4, 2. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Porque por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és... Vamos fazer uma pausa? Quando Deus aparece a Jonas, no capítulo 1 de Jonas, e disse: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega a ela a mensagem que eu vou te dar. Tudo leva a crer que Jonas disse: tudo bem, Senhor, eu vou. E aí ele levanta, vira as costas para o mandamento de Deus e foge, querido. Foge primeiro para Jope. Lá em Jope ele pega um barco e vai para Tarsis. E o Senhor vai atrás do profeta. Por que foi que Jonas fugiu? Por que foi que Jonas virou as costas para Deus? Por que foi que Jonas não queria ir pregar a Nínive? Por causa disso aqui. Não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Então Jonas está dizendo aqui, com as próprias palavras, que ele fugiu da ordem de Deus porque ele sabia que se ele pregasse em Nínive e o povo se arrependesse, Deus perdoaria o povo e não faria aquilo que mandou o profeta fazer lá, anunciar a destruição. Ele fugiu por isso, irmãos. É o que o texto está dizendo. No original hebraico, querido, a lista de atributos citados por Jonas são os seguintes: bondade, misericórdia, longanimidade, benignidade, e ele conclui dizendo assim: Deus é um Deus que se arrepende do mal. Então ele está listando aqui 5 atributos de Deus. Eu não vou especificar o que cada um significa aqui, dizer, porque senão a gente toma muito tempo, tá bom? O que todos esses atributos, queridos, no contexto do livro significam é uma só coisa. E o que significa? Que Deus se importa e pode salvar, mesmo contrariando a lógica humana, pessoas malignas e cruéis. É isso que esses atributos significam. Ele é paciente, ele é longânimo, tem um ânimo longo, ele sabe que aquela nação é uma nação cruel, sabe que aquela nação é uma nação violenta, sabe que aquela nação é uma nação idólatra, completamente idólatra, mas Deus é paciente, ele é longânimo, ele é bondoso, ele é benigno, ele vai esperando até o momento certo, querido. Ele não mandou um profeta antes, nem mandou depois. Ele mandou exatamente Jonas, na verdade, porque aquele era o tempo. Aquele era o tempo de Deus alcançar aquela nação, independentemente da crueldade, da malignidade do coração daquele povo, entende? É isso que esse atributo significa. Aponta, irmãos, e aqui há uma mensagem para nós, não tem como a gente não fazer isso. Nós somos dados, irmãos, a olhar para as pessoas e julgá-las de maneira muito cruel, sabia? Eu estou vendo agora, não me entenda mal, pelo amor de Deus, não quero que vocês não me entendam mal, mas está acontecendo agora no Brasil um tolo de um deputado lá em São Paulo, inventou de ir para a Ucrânia, dizendo ele que ia ajudar os ucranianos. O tal do Mamãe Falei, foi, e de lá, vendo a beleza das ucranianas, ele mandou um áudio num grupo particular de amigos,
falando de maneira muito pejorativa a respeito das ucranianas. A frase que ele disse, que para mim é o que choca, é o que escandaliza, é o seguinte: elas são fáceis de pegar porque são pobres, entende? Alguém no grupo desse rapaz vazou esse áudio, e esse áudio está rolando o Brasil todo. Tudo quanto é programa de televisão, jornalístico está falando sobre isso. Esse camarada, ele era candidato ia sair candidato a governador de São Paulo, já abriu mão da candidatura. Esse cidadão, ele foi aconselhado agora, recentemente, de ontem para hoje, por colegas parlamentares, porque ele é um deputado estadual de São Paulo, a abrir mão do cargo, entendeu? A renunciar o cargo de deputado, porque se ele não fizer isso, ele pode ser cassado, e se ele for cassado, ele vai ser privado dos seus direitos políticos por 8 anos, entendeu? Então, esse cara está sendo malhado na cidade toda, no país todo. A notícia já vazou, já foi para agências americanas e não sei. Esse negócio já ganhou o mundo já, entendeu? E ele está sendo crucificado por isso. É asqueroso? É, irmãos. Mas o povo não tem misericórdia, entendeu? O povo não tem misericórdia, não. Querem mais é que o cara se dê mal mesmo. E eu diria que é bem feito pela atitude, né? Eu não vou usar esses termos sexista, machista, não, mas pela atitude tola dele, entendeu? Atitude tola. Nós somos muito bons, querido, em julgar as pessoas. O profeta olha para a nação, diz para a nação assíria, sabe que aquele povo é violento, e ele diz para si mesmo: eles não merecem perdão, eles não merecem a compaixão de Deus. O que eles merecem é a destruição, o que eles merecem é o castigo de Deus, que Deus faça descer fogo do céu e consuma todo esse povo. Só que Deus agiu completamente diferente, irmãos. Repetindo, Deus é um Deus bondoso, querido, misericordioso, longânimo, benigno. É um Deus que anuncia juízo, mas dependendo da reação das pessoas, ele pode mudar isso, entendeu? Pode transformar esse juízo em bênção. E foi exatamente o que aconteceu com esse povo aqui, com os assírios, com os ninivitas. Bom, querido, aqui é uma coisa interessante. Essa bondade de Deus, essa misericórdia de Deus, essa benignidade de Deus, querido, não é só para ímpios, cruéis, perversos, malignos, não. Isso também, e a gente pode dizer que esses atributos também são aplicados a crentes teimosos, entendeu? E iracundos. Porque Jonas é um exemplo clássico de um crente teimoso e iracundo. Raivoso, entendeu? Vingativo. A carta retrata isso de maneira muito clara, irmãos. O livro retrata isso. Quanto à expressão que ele usa aqui, querido, que diz que Deus é um Deus que se arrepende do mal, o pastor Hernando Dias Lopes, ele diz que o arrependimento de Deus é uma figura de linguagem chamada antropopatia. Nome esquisito, né? O que significa? A ideia dessa palavra, querido, é atribuir a Deus um sentimento humano, entendeu? Deus não comete erros, ele não comete enganos, né? Quando, porém, o pecador se converte dos seus maus caminhos, Deus suspende o castigo que anunciou e concede graça. Essa é a mudança, né? A gente chama isso de arrependimento de Deus. Alguém resumiu isso muito bem, dizendo que quem muda não é Deus, quem muda é o ser humano, entendeu? A palavra é: eu vou destruir. Se não houver arrependimento, vai ser destruído. Houve arrependimento? Então é muito simples, ele não destrói. Não é Deus que mudou, quem mudou foi o povo. Ao ouvir a mensagem de destruição, se arrependeu, entendeu? Quebrantou o coração, e o Senhor apenas não cumpriu aquilo que ele disse que ia cumprir, que ia fazer. Na verdade, e aqui há uma coisa interessante, irmãos, que eu queria chamar a sua atenção para isso. O anúncio de juízo não é porque Deus quer exercer juízo. O anúncio de juízo é um chamado, querido, ao arrependimento. Há uma mudança de atitude. O Senhor anuncia o juízo exatamente para que a pessoa se volte para Ele, se arrependa do seu pecado, abandone os seus maus caminhos, para que Ele não exerça o juízo que Ele anunciou.
Eu espero que isso fique claro para nós, irmãos. Bom, voltando aqui só para reprisar, o profeta irado é o tema desses 4 versículos. O motivo da zanga nós já vimos. Agora nós vamos falar, querido, a respeito da raiva. Me permita falar um pouquinho sobre isso, porque olha o versículo 3. Versículo 3. Depois do que aconteceu, ele está zangado, Deus não fez aquilo que ele queria que Deus fizesse, ele está com raiva, ele ora a Deus, praticamente coloca a culpa em Deus pela raiva que ele está sentindo. Aí no versículo 3 ele diz assim, olha, agora Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas estava, querido, aqui com tanta raiva que ele queria morrer. Me permita um pouquinho aqui falar sobre essa questão da raiva, irmão, porque essa é uma coisa interessante. Existe a raiva, a doença, né, causada por um animal, mas existe a raiva, sentimento mesmo, esse sentimento de ira, entendeu? Alguém descreveu a raiva, querido, como um desejo ardente de corrigir, atacar ou destruir algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça. Olhe para Jonas. Ele sabia que os ninivitas eram uma ameaça para a nação de Israel, para a sua nação. Então, porque ele sabe disso, e porque ele anunciou um juízo e Deus não fez o que ele anunciou, ele está com raiva, ele quer que aquela nação, que é uma ameaça para o seu povo, seja destruído, entende? Então raiva é isso, é esse desejo ardente de corrigir, de atacar ou destruir algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça. O grande desafio nosso com relação à raiva, querido, é administrar isso. É administrar a raiva. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Sentir raiva não é pecado, irmãos. Tem pessoas que, eu não sei, que Bíblia que lê, entendeu? Mas acham que a questão é, por que é que você está com raiva e como é que você vai administrar isso? Antes de entrar no texto aqui, deixa eu te citar aqui o exemplo de Jesus. Na verdade, a Bíblia diz em 2 ou 3 lugares, diz em Salmos, eu sei que diz em Efésios também, irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Então, ele está dizendo que é possível você ficar zangado, é possível você se irar e ainda assim não pecar. Olha, o exemplo clássico, irmãos, é Jesus. Quando ele chega no templo, né, ele se enche de ira por aquilo que está acontecendo no templo. As pessoas transformaram o templo, o lugar de oração, num comércio, entendeu? Num mercado qualquer. E o Senhor chega ali zangado, ele faz ali um chicote ali, ele sai batendo em gente, derrubando mesas, espancando as pessoas com raiva. A gente chama isso de ira santa, né? É uma ira santa. Nós devemos nos irar com relação àquilo que é errado, aquilo que é injusto, tá? Então existe uma raiva que ela é boa, irmãos. Agora, existe essa raiva aqui, exemplificada aqui em Jonas, entendeu? Olha, querido, cada pessoa, ela acaba achando uma maneira de lidar com esse sentimento de raiva. Algumas pessoas se valem da violência para aplacar a sua raiva, são violentos, são agressivos. A maneira de lidar com a raiva é agindo dessa forma, entendeu? Com violência, com crueldade. Outras pessoas se recolhem, né? E evitam qualquer conversa, qualquer tipo de contato. Ela está zangada, mas ela não manifesta isso externamente. Isso ela guarda para si, e ela se isola por causa da raiva sem querer falar com ninguém. Né? E tem aqueles, querido, que caem até mesmo em profunda depressão. Na verdade, há um livro do David Confield, né, que ele trata desse assunto, muito interessante, irmãos, e ele trata dos perigos da raiva ou da ira no coração do ser humano. Olha só, em qualquer dessas opções, irmãos, uma coisa é certa: haverá custos físicos
e emocionais na vida de uma pessoa que não saiba administrar a raiva, entendeu? A saúde, querido, vai ser afetada. E dependendo da opção, além da saúde, até mesmo podemos pagar o preço da falta de liberdade. Os que foram parar na prisão em razão das suas explosões de raiva, que o digam. Então é possível, sim, ter prejuízos emocionais e até mesmo físicos por causa da raiva, se você não administrar, não souber administrar isso. Na verdade, existem pessoas que literalmente morrem de raiva, irmãos. Você sabia que as consequências físicas e emocionais da raiva são terríveis? Por exemplo, estresse, depressão, doenças do fígado, problemas cardíacos, dermatológicos, entendeu? Enxaquecas e até câncer, dizem que está incluído aqui, ataques cardíacos. Eu li, estudando isso aqui, eu li de uma experiência nos Estados Unidos, em que eles estavam avaliando o perigo para o coração da raiva, entendeu? Testes mesmo feitos, querido, e é uma coisa assustadora isso. O sentimento de ira, represado, irmãos, ele é extremamente danoso na vida de uma pessoa. O profeta está colocando para fora, entendeu? Ele achou um culpado para a raiva, é Deus. É porque Deus é bom, é porque Deus é misericordioso, é porque Deus é compassivo, é porque Deus é benigno, né? Que ele está com raiva, é por isso, né? Porque Deus não fez o que ele queria que Deus fizesse. Ele queria assim, eu vou pregar e depois que eu pregar o Senhor vai fazer descer fogo do céu e matar todo mundo. Só que Deus, ao invés disso, salvou aquelas pessoas, perdoou aquelas pessoas, manifestou compaixão na vida delas. E ele está aqui irado, irmãos, irado, entendeu? Zangado. É o profeta amuado isso aqui, irmãos. Bom, e como é que a gente deve lidar com esse sentimento, irmãos? É o nosso terceiro tópico aqui, ainda dentro da primeira parte do nosso texto. Olha o texto mais uma vez, irmãos. Nós vamos ler o 3 e o 4 agora, versículo 3 e 4. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse, é o Senhor lidando com a raiva de Jonas. O Senhor lhe disse, você acha que é razoável essa sua raiva? Irmãos, aqui nós temos uma coisa interessante. Na minha concepção, uma das coisas mais impactantes, mais marcantes nesse livro é a longanimidade e a paciência de Deus com Jonas, o profeta, entendeu? Veja, ele se rebelou contra o mandamento de Deus de pregar em Nínive, virou as costas para Deus e tentou fugir da sua presença. Depois ele vai a Nínive, né, mas vai contrariado, vai porque foi forçado por Deus aí, na verdade. Agora o profeta está lá, amuado, entendeu? Desejando morrer, e como se isso não fosse suficiente, ele ainda tem a ousadia, querido, de pôr a culpa por essa situação toda em Deus. É porque o Senhor é bom. É porque o Senhor é misericordioso. Eu tentei evitar isso. O Senhor sabe, quando o Senhor me mandou a primeira vez, eu fugi, eu queria ir para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor é bom. Eu sabia que o Senhor é misericordioso. Entende? Ele está colocando a culpa daquele sentimento de raiva em Deus. E o Senhor pergunta, é razoável isso? É razoável esse sentimento de ira?